vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu quero convidar você que está em casa, que tem uma Bíblia ao seu alcance, está sintonizando através da Rádio Suprema ou pela internet, para ler juntos a Palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, nós vamos ler os versículos 20 ao 27. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículos 20 a 27. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Diz a palavra do Senhor: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens? De onde vens, Geazi? Ele disse: Teu servo não foi, nem a uma, nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas, e ovelhas e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos em ler a palavra de Deus, em poder manusear a Bíblia Sagrada com liberdade, estando na casa do Senhor, tendo de Deus o privilégio de ouvirmos e de aprendermos com ela, para então colocarmos em prática no nosso viver diário. Eu quero pedir aos irmãos para que oramos nesse instante. Vamos orar nesse instante, lembrando de irmã Margarina, de irmã Isabel, do papai do irmão Noronha, eu não me lembro do nome dele agora, irmão Luiz, está em Porto Velho, esteve na UTI por vários dias, saiu, ficou 2 dias fora e voltou para a UTI hoje de novo. Então vamos orar por ele. O Aldemar também não está bem de saúde. E quando a Garina saiu da UTI, né, irmão Joaquim? Graças a Deus. Continua hospitalizado. A Isabel também está hospitalizada, aguardando para fazer a cirurgia.
e eu creio que ela deve fazer entre amanhã ou depois. Vamos orar uns pelos outros, os que aqui depositaram também o seu pedido. Vamos nesse instante clamar a Deus. Bendito é o Senhor. Meus amados irmãos, é mais uma terça-feira. O texto que lemos traz o desfecho de uma história aonde o fim não foi muito agradável para a vida de Geazi, mas com certeza Deus tem para nós nesta noite um alerta diante de tudo isso. A história que a Bíblia relata deste momento vivido por Eliseu, Naamã, Geazi, ela traz com clareza uma história bonita da parte de uma jovem hebreia levada escrava a uma nação estranha à sua, mas lá ela conhecia que havia um homem de Deus em sua terra. E ali, ao ver o sofrimento de Naamã, aquele homem poderoso, um homem bem-sucedido, um militar de sucesso, mas que no seu íntimo trazia a tristeza de ser leproso. E quando ela depara com aquela situação, ela dá testemunho, dizendo à sua senhora que se Naamã pudesse ir à terra, a sua terra natal, ele com certeza encontraria a solução para aquele mal do qual ele padecia. Quando nós olhamos para o desfecho de tudo isso, Naamã se encaminhando, isso aqui faz parte da história de um ministério de sucesso exercido pelo profeta Eliseu. Mas antes de tratarmos aqui algo sobre o Geazi, eu quero compartilhar com os irmãos o que acontece ainda com Elias, quando procurando fugir, esconder, achando que está só, ele se esconde em uma caverna. E você pode encontrar no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo de número 15, você tem ali a narrativa desse momento, aonde Deus determina a Eliseu ou a Elias que deve sair daquela caverna, que deve descer em direção ao deserto. E o Senhor alenta o coração de Elias, dizendo a ele que ele não está só, que ainda havia um grande número que não se dobrara diante daquilo que corrompia a nação. Então nós podemos ver que Eliseu, homem do qual Naamã foi encontrado e do qual também Geazi era servo, ele fora escolhido por Deus, quando Deus ordena a Elias que ao descer do monte, ao sair da caverna, ele vai ungir ainda 2 reis e um profeta para estar em seu lugar. Então Eliseu foi um homem escolhido por Deus, e Elias foi o instrumento que Deus utilizou para encontrar Eliseu. Vamos ver o que a Bíblia diz
no versículo 15 do capítulo 19 da primeira carta do livro dos Reis, ou do primeiro livro dos Reis. Diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, eu ungi a Azael rei sobre a Síria, também a Jeú filho de Nimsi ungirás reis de Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel Meolá ungirás profeta em teu lugar. Então veja bem, irmãos, Eliseu, este homem da história com Naamã, com Geazi, foi um homem escolhido por Deus para suceder Elias no ministério de profeta na nação de Israel. Quando nós olhamos e vemos que ele tem um ministério bem sucedido, e nós vamos olhar discorrendo pela Bíblia Sagrada até chegarmos à história de Naamã, alguns fatos que demonstram que Eliseu era realmente alguém chamado por Deus, e os feitos e os fatos que aconteceram no decorrer do seu ministério comprovavam que Deus estava com ele, que a mão de Deus estava sobre Eliseu, que a mão de Deus havia feito tudo aquilo para a glória do nome do Senhor Deus. Bom, olhando para o histórico de Eliseu, nós vamos descobrir em primeiro lugar que quando Deus envia Elias e Elias sai ao encontro de Eliseu, nós vamos descobrir que Eliseu era um homem trabalhador. É o primeiro, ou a primeira qualidade deste homem escolhido por Deus. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 19 do capítulo que lemos agora, do capítulo de 1 Reis, no capítulo 19, diz assim: partiu pois Elias dali e achou a Eliseu filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Eu quero aqui, irmãos, chamar a atenção que todos nós crentes temos o dever de saber. Se você fazer uma pesquisa na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar Deus chamando nenhum homem desocupado para exercer, para fazer a sua obra. Todos os homens escolhidos por Deus, eles tinham a sua ocupação, eles desempenhavam um trabalho, eles não estavam aí jogado a Deus dará, tocado pelo vento de qualquer maneira. E eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, que o coração arde pela obra de Deus, pelo serviço do Senhor. Continue a trabalhar, continue a se esforçar, continue a se preparar, porque o Deus que prometeu para você, o Deus que já falou ao teu coração, Ele vai continuar trabalhando. Mas na hora que Deus procurar por você, Ele precisa encontrá-lo ocupado com alguma coisa. Eliseu estava trabalhando, Eliseu estava cumprindo a sua tarefa. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando Eliseu lança a sua capa, Elias lança a sua capa sobre Eliseu, Eliseu se sente agora convocado. Ele faz um pedido, ele queria ir despedir da sua família, despedir dos seus pais, e assim acontece. Ele queima a tralha, mata o boi, e agora a Bíblia diz que ele começa
a fazer algo que todo servo de Deus, todo crente, todo aquele que ama o reino de Deus, todo aquele que se sente ou sente uma chamada para o serviço do Senhor, precisa aprender a fazer. Vamos ver o que está dizendo o versículo de número 21. Voltou, pois, detrás dele e tomou os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Eu quero que você leia comigo esta última parte do versículo. Vamos lá? Então se levantou e seguiu a Elias Eliseu aprendeu, começou a servir a Elias. Meus queridos irmãos, todo cristão, todo crente que aceita Jesus Cristo como Salvador, que passa agora a viver uma vida de comunhão com Deus, uma das primeiras coisas que ele precisa aprender é ser servo, é servir a Deus, é aprender a ser obediente à palavra de Deus, a ser obediente às orientações de Deus através de seus ministros, para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida e ele possa agora então servir e ser aprovado, servir e ter agora a liberdade de ser alistado para algo maior. Eliseu começou a servir a Elias. Aí está a base de um ministério bem sucedido, de uma tarefa bem sucedida, de uma missão bem sucedida, de um bom trabalhador, de alguém que tem condição de ser chamado por Deus para realizar uma tarefa, seja aqui, seja ali, seja no Brasil, seja em Cacoal, seja em qualquer lugar. É aquele que primeiro aprende a servir, é aquele que aprende a ser servo, a ser submisso à palavra de Deus, à vontade de Deus e aquilo que o Senhor nos dá através dos seus servos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Outra coisa que nós podemos perceber com clareza na vida de Eliseu é que Eliseu tinha comunhão com Deus. Eliseu tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E eu quero que você continue com a Bíblia aberta e que você possa agora ir deixe-me ver aqui, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. E o versículo de número 3 e depois o de número 5. Olha só, um homem chamado por Deus, ele vai sendo confirmado em suas atitudes, em suas ações, as qualidades de um bom servo, de alguém que tem condição de desempenhar a tarefa. Vejamos, irmãos, a história do profeta Elias era uma história grandiosa, uma história muito bonita, uma história de poder. Um homem que quando orava a Deus e pedia, descia fogo do céu, desceu lá para queimar o altar diante dos profetas de Baal, e desceu lá diante do capitão e seus soldados quando foram buscá-lo no monte, porque era um homem grande diante de Deus, um servo do Senhor, e que estava inteiramente voltado para fazer a vontade de Deus. E Eliseu seria o sucessor desse homem. Não podia ser qualquer homem, não podia ser qualquer um. Deus escolheu. Ei, eu e você precisamos estar no lugar em que Deus, quando procurar, encontre alguém de quem e com qual ele pode contar, encontre alguém com o qual ele pode dizer: separa, unge, traz para cá, porque eu quero fazer, eu quero usar, eu quero abençoar, eu quero fazer dele um pregador, eu quero fazer dele um obreiro
na minha seara, eu quero fazer dela uma atalaia no meu reino. Eu e você precisamos estar na posição diante de Deus, porque Ele está procurando alguns como Eliseu. Olha só, Elias diz para Eliseu assim: Eliseu, fique quietinho aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O Senhor me enviou a Betel. Olha a outra qualidade de Eliseu aqui, irmãos. Ele não desgrudou da sua liderança. Ele não tomou outro rumo. Aonde Elias ia, Eliseu seguiu atrás. Mesmo no momento que Elias pediu: não, fique aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Olha o que ele disse: glória seja dada ao nome do Senhor. Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E foram ambos a Betel. E olha só, chegaram em Betel. Os filhos dos profetas de Betel saem correndo apressado para encontrar com Eliseu. Chama Eliseu de lado e diz assim: Eliseu, sabe de uma coisa, rapaz? O Senhor vai recolher de sobre a sua cabeça, por sobre a sua cabeça, o teu Senhor hoje. Mas Eliseu tinha intimidade com Deus. Eliseu tinha comunhão com Deus. Eliseu tinha, ele vivia em liberdade e comunhão com o Senhor. Ele disse: fique quieto, eu sei, o mesmo Espírito que revelou para você já me revelou também. Eu tenho intimidade com Deus, eu sei, e por isso eu estou indo com Ele. Eliseu tenta fazê-lo ficar em Betel. Fala: não, vou continuar contigo. Versículo 5. Aí eles vão agora para Jericó. Da mesma forma que aconteceu em Betel, lá em Jericó, saem os filhos dos profetas para encontrar com Eliseu. Eliseu, o Senhor vai recolher o teu Senhor por cima de ti. Fique quieto, eu já sei. Meu irmão, o Senhor continua o mesmo, Ele não mudou. Pastor Nelson tem batido em uma tecla aqui constantemente. Eu e você precisamos tomar cuidado e estar atentos. Está faltando oração, está faltando intimidade, está faltando mais vida consagrada. Porque o homem de Deus, o servo de Deus, o Senhor o avisa, o Senhor o diz, o Senhor não o deixa surpreso com nada, o Senhor mostra para ele o que vai acontecer, o Senhor revela para ele. E assim era com Eliseu. Eliseu foi escolhido por Deus, porque ele tinha algumas qualidades que agradava a Deus. Ele tinha comunhão, ele tinha intimidade com Deus. Deus está procurando em pleno século 21 homens e mulheres que buscam cultivar uma intimidade com Ele, que oram, que buscam, que intercedem, que clamam, que ouvem Deus falar com Ele e falam continuamente com Deus. O problema é que às vezes Deus não está nos ouvindo muito. Pode dizer: pastor, mas como Deus não está ouvindo? Eu venho na igreja todos os cultos, eu venho terça, eu venho quinta, eu venho sábado, eu venho na escola dominical, eu venho no culto domingo à noite, e ainda vou nos cultos que tem nas casas. Mas e aquele momento de intimidade, eu e Deus? Você e Deus, lá no teu quarto, às vezes lá no trabalho mesmo, até dentro do banheiro. Irmãos, nada resiste joelho no chão. Nada resiste joelho no chão. Quando o crente ora, quando o crente clama,
Quando o crente é sincero, Deus faz prodígios e maravilhas através da vida desse crente. E Eliseu era assim. Esta era uma das qualidades de Eliseu. Bendito era o nome do Senhor. Ele tinha comunhão com o Senhor. Elias tenta convencê-lo a ficar em Jericó. Ele não aceita. Não, vive o Senhor, vive a tua alma, mas eu não te deixarei. Vamos para frente. Chega no Jordão. O Jordão está com muita água. Elias toca com a capa, as águas se abrem e eles atravessam para o outro lado. E agora Elias tem o último diálogo com Eliseu. E Eliseu faz um pedido, que ele queria porção dobrada do Espírito do Senhor em sua vida. Elias fala com ele algo, e assim como Elias fala, acontece. E o Senhor toma Elias e o leva. E Eliseu agora fica, recolhe a capa e começa o seu regresso, a sua jornada de volta a Jericó, caminhando de volta, agora sozinho. Agora Eliseu já havia partido, e eu penso que Elias havia partido e Eliseu retorna trazendo a capa do seu Senhor e caminhando e vindo em direção a Jericó. Eu acho que ele estava tão absorto em seus pensamentos, lembrando de tudo que vira Deus fazer através de Elias, e imaginando como será daqui para frente, como vai ser. E ele volta, parece que ele nem tinha percebido que tinha o Jordão para atravessar, mas de repente ele chega, depara com o Jordão, e da mesma forma que ele passou de lá para cá, tendo Elias na sua companhia, Deus começa a demonstrar que está com ele, que é o Senhor que abre as águas, que é o Senhor que rompe as barreiras, que é o Senhor que trabalha em prol dos seus, que é o Senhor que responde àqueles que clamam a Ele. Não está no homem o poder pertence a Deus, a glória é do Senhor, o querer é do Senhor. E quando o homem clama, quando o homem suplica, como o homem se coloca na presença do Deus Todo-Poderoso, Deus atende o seu clamor, a sua súplica, e caminha com ele, assim como foi com Elias. Deus estava também com Eliseu. Eliseu chega, toma a capa de Elias. Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias é o Deus de Eliseu também, é o meu Deus, é o teu Deus, meu irmão e minha irmã. E da mesma forma a água se abre, ele passa e caminha em direção a Jericó. Quando ele chega em Jericó, uma comitiva está aguardando. Olha, e todos perceberam que Deus estava com Eliseu. Todos perceberam que Deus estava com Eliseu. Olha só, versículo de número 15, no capítulo 2 diz: vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O mesmo Senhor que andou com Elias estava agora conduzindo Eliseu, e todos os que estavam em Jericó, ao ver Eliseu, pôde contemplar algo diferente. O mesmo Espírito que estava sobre Elias repousa agora sobre Eliseu. Irmãos, nós estamos vivendo dias que precisamos viver isso com mais realidade. É preciso que lá no teu trabalho, lá na rua onde você mora, lá na escola onde você estuda, alguém olhe para você e possa testemunhar dizendo: é diferente, este moço, esta moça, este homem, esta mulher, este senhor, esta senhora, é diferente, Deus está com ele, há algo diferente.
Deus precisa e quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar. E é tão gratificante, é tão bom quando você vai conversar com alguém e você recebe daquela pessoa uma palavra que diz: volte outra vez. É tão bom conversar com você. É tão bom quando você vem aqui. Há uma paz diferente neste lugar. As portas se abrem. Você pode evangelizar nessa hora e dizer para ele que essa paz pode ficar ali toda a vida. Enquanto ele estiver vivo, é só ele querer. Mas para isso é necessário que eu e você estejamos na presença de Deus como esteve Eliseu, e possamos caminhar então agora numa vida de comunhão e intimidade com Deus, a ponto de que os que estão nos olhando, nos vendo, negociando conosco, possam sentir a glória de Deus em nossas vidas, possam sentir o Espírito de Deus pairando sobre nós e nos dando agora a alegria de poder desfrutar dessa comunhão e através disso alcançar vidas para o reino de Deus. Aleluia. E aí os monstros de lá dizem: olha, deixa nós irmos procurar teu Senhor por aí, quem sabe Deus soltou ele aí num morro desse aí. E Eliseu disse: não façam isso, não é necessário. Mas insistiram tanto que Eliseu falou: tá bom, vamos. Passou um pouco, voltaram todo mundo desapontado. E Eliseu só olhou e disse: eu não vos disse que não fosseis? Irmãos, não é de hoje essas coisas, tá? Lá no tempo de Eliseu já tinha. O pastor ensina, o pastor aconselha, o pastor diz, mas não, quem manda aqui sou eu. Eu sou dono da minha vida. O pastor Nelson já disse isso aqui, não faz muito dia. E isso você está coberto de razão. Cada um é dono de si. Agora, para entrar no céu, tem algumas coisas aqui que nós precisamos cumprir, senão não dá certo. Eliseu falou para eles não irem. Perderam tempo, andaram, cansaram e voltaram sem achar o Elias. E não iam achar porque o Senhor tinha recolhido. E aí os homens de Jericó reúnem Eliseu e dizem assim: olha, Eliseu, a cidade aqui é uma cidade boa, bela, bonita, gostosa de morar. Só tem uma coisa que estraga a cidade: as águas são amargas, não dá para beber, não temos água potável de qualidade na nossa cidade. E Eliseu, que é um homem de Deus, chamou ele e disse: me traga uma salva nova e coloque sal nela. Pega a salva com sal e vai lá na fonte e joga sal na fonte. Imagina, era para ficar mais salgado ainda, né? Mais amargo. Mas o milagre aconteceu, e a Bíblia diz que as águas são boas até hoje. Até hoje são boas as águas de Jericó. Por quê? Porque um homem de Deus passou por lá, alguém clamou e Deus confirmou. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Eliseu vai seguindo, fazendo o caminho de volta, né? Jordão, Jericó, agora ele vai para Betel. E Deus vai confirmando, irmãos, na vida de Eliseu, no ministério de Eliseu, tudo que Deus tinha para realizar, mostrando para todos que Deus estava com ele. E ele vai entrando lá na cidade de Betel, e sai lá um bocado de adolescentes lá, e começa a zombar dele, dizendo: sobe calvo, sobe careca, zombando da calvície do Eliseu. O Rangel segurando a dele. Sabe o que aconteceu? Eliseu amaldiçoou. A Bíblia diz que saiu 2 ursas lá do mato, e 42 daqueles adolescentes morreram. Este homem, com esta vida, com esta ficha ministerial, com esse trabalho prestado, onde Deus ia abençoando, logo mais na frente
ele encontra lá uma das viúvas do profeta. 2 Reis capítulo 4, versículo 1 a 7. O tempo não dá para a gente, porque eu preciso voltar no Geazi. E o azeite da viúva foi multiplicado, salvou ela daquela dificuldade e deu liberdade a ela para viver com os filhos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele tem um encontro ainda no capítulo 4 com a sunamita e seu filho. A história todos conhecem. Ele daqui a pouco está com os filhos dos profetas, vão preparar lá alguma coisa para comer, e alguém sai para colher e não sabendo o que colhe, colheram lá uma parra brava, colocaram na panela e de repente a sopa estava toda danificada, e alguém gritou e disse: ah, tem veneno, a morte na panela. Mas ele olhou assim, clamou ao céu, pediu farinha, colocou ali e mandou o povo comer. Comeram, se alimentaram, e a glória de Deus foi com ele mais uma vez, porque Deus continuou confirmando no ministério de Eliseu esta chamada que Deus havia lhe feito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda no finalizar do capítulo 4, está ali 100 homens para se alimentar. Havia uma grande fome por ali, e chegou alguém e trouxe 20 pães. E agora os auxiliares disseram: como colocarei isso diante de 100 homens? Mas Eliseu, que sabia, que conhecia o Deus que ele servia, ele diz: pode colocar, porque vai sobejar, vai sobrar pão. E 20 pães alimentou 100 homens com sobra, porque Deus confirmava na vida de Eliseu o seu ministério, o seu chamado, aquilo que Deus havia estabelecido. Glória seja dada ao nome do Senhor. E depois no capítulo 5 entra a história de que nós lemos de Naamã, da jovem hebreia que testifica. Naamã agora pega a carta do seu rei, vai ao rei de Israel, que não compreendendo o que uma escrava já sabia, rasga suas vestes. E agora Eliseu manda um recado ao rei: por que fazes isto? Por que rasgas suas vestimentas? Por que estás fazendo isto? Manda ele aqui e saberás que há profeta, que há homem de Deus em Israel. Glória seja dada ao nome do Senhor. E agora Naamã chega à casa de Eliseu, e ali ele, na sua expectativa, no seu modo de imaginar e pensar, ele aguarda que Eliseu venha atendê-lo, que venha falar com ele, que venha cheio de cerimônia. Mas Eliseu nem do quarto sai. Com certeza Eliseu devia estar orando, e orando continuou, e mandou somente um recado: fala para o general Sírio ir lá no Jordão, dá 7 mergulhos lá e pode ir para casa, que ele vai sarado da sua lepra. E Naamã ficou nervoso, Naamã ficou irritado, Naamã ficou contrariado, porque dizendo ele: eu pensei que ele sairia aqui, clamaria ao seu Deus, colocaria suas mãos sobre a minha lepra e me purificaria. Agora me manda tomar banho nesse rio barrento. Os rios da minha terra são melhores do que esse. E sai embora bravo, esbravejando e reclamando de tudo. Assim, irmãos, tem crentes no dia de hoje, ele quer que Deus faça segundo a sua vontade. Ele não quer, ele simplesmente não contenta em clamar, em pedir, em suplicar e aguardar Deus agir na sua vida. Ele quer que Deus faça exatamente do jeito que Ele quer. Ei, Deus está dizendo para você nesta noite que o operar é dele, o querer é dele, é do jeito dele e não é do teu jeito. Simplesmente submeta-se à vontade de Deus e verás o trabalhar de Deus em teu viver. Naamã ficou nervosinho. Ele queria que o profeta fosse lá. Oh, meu querido general, abraçasse ele. Irmão, Deus não precisa fazer aquilo que o homem quer. Deus não se curva à vontade do homem. Agora, quando o homem entende que Deus é soberano e que Deus tem poder para fazer,
e que a última palavra é do Senhor, é como nós temos ouvido aqui uma quinta-feira após outra: Deus curando de câncer, Deus curando enfermidades que o médico já desenganou, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E se Deus quer fazer do jeito dele, meu irmão, não se preocupe, não reclame. Ó, faça que nem Eliseu falou para os filhos do profeta: ó, quietinho, silêncio, porque Deus está agindo. Deus está agindo. Eu sei que o Naamã vai embora com uma tromba desse tamanho, igual alguns que eu conheço por aí. Reclamam, ficam bravos e perdem a oportunidade de receber a bênção. A sorte de Naamã é que ele tinha uns servos abençoados. Ele tinha uns servos que realmente gostavam dele, que queriam o bem dele. E aí, voltando e reclamando, um dos servos fala assim: ó, meu pai, olha a qualidade do servo. Ó, meu pai, se o profeta te mandasse fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Eu creio que Naamã parou, imaginou, olhou para a sua riqueza toda. Eu faria assim. Que custa então ir lá e mergulhar no Jordão? E convenceram Naamã a mergulhar no Jordão. Uma, nada. Duas, nada. Três, nada. Eu creio que ele deve ter parado assim e falou: esse negócio não vai dar certo. Mas Deus mandou através de Eliseu para ele mergulhar 7 vezes. Deus não erra, irmãos. Deus não erra, Ele é fiel. Se Ele falou o que vai fazer na tua vida, não importa. Passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 5 anos, 10 anos, mas Ele fará, porque Ele é Deus. Não saia da tua posição, porque senão você pode perder a bênção. Mas aguarde no Senhor, porque Ele vai cumprir a promessa. Na 7ª mergulhada, irmão, quando Naamã saiu, parecia um menino. A pele dele estava como um bebê. Eu imagino como que ficou o sentimento dele. Se a pele estava como um bebê, eu creio que esse homem pulava, virava pirueta e voltou correndo lá para a porta do profeta, querendo dar tudo para o profeta: prata, vestimenta, especiaria, um bocado de coisa que ele tinha levado, uma carga inteira. E o profeta falou: não, esse negócio é teu, leva para lá, eu não quero nada. Irmãos, vocês já perceberam que o Senhor não tem, com Deus não tem esse negócio de troca, não. O negócio do Senhor é salvar o homem, é dar ao homem a oportunidade de não descer ao inferno e ir ao céu. Agora, muitos estão negociando com Deus, querem fazer uma troca. Naamã já tinha esse pensamento lá no tempo, foi lá pagar o homem de Deus pelo milagre que recebeu. Irmão, aqui ninguém cobra por milagre, aqui é a obra do Senhor, quem faz é o Senhor. Se nós fôssemos pagar, nós não daríamos conta. Mas o que eu e você temos que fazer é ser fiel ao Senhor. Ser fiel no que, pastor? Na minha maneira de viver, na minha maneira de cultuar, não deixar de vir no culto por qualquer coisa, na minha contribuição, no meu ofertar, no meu dizimar, manter a minha fidelidade a Deus. Mas o Naamã queria, Jesus da glória. E o profeta, quando ele voltar, e ele vai voltando, mas ele não ficou tão bravo dessa vez, porque ele já estava com a bênção na mão. Eu acho que ele foi até pensando que o profeta era meio mal educado. Irmãos, e não é não, é que o homem de Deus não tem muito tempo para muito tititi não. Ele ele é totalmente centrado na sua missão, na sua tarefa, no que tem para fazer. E ele não perde tempo com aquilo que não vai dar resultado no reino de Deus. E sai agora o Naamã e vai embora. Mas o coração do Geazi estava com problema, irmãos. E aí a Bíblia diz, e nós lemos na leitura inicial: então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã,
que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Olha o coração do homem. E eu fico olhando, irmãos, imaginando que tem muitos com coração como o de Geazi. Mas nós devemos orar que o Senhor nos dê o coração de Eliseu, nos ajude a ser como Eliseu, não nos prendermos a essas coisas aqui, mas estar com o nosso pensamento, com a nossa vida, com as nossas atitudes, todas voltadas para o grande nome do Senhor, para glorificar a Deus, para realizar a obra de Deus, e assim vivemos uma vida que agrade ao Senhor. E o Geazi sai correndo atrás de Naamã, e de repente Naamã olha para trás e vê que o rapaz vem no 12 atrás dele. Ele para, desce da sua cavalgadura e já pergunta para o rapaz: está tudo bem? E ele responde: está tudo bem. E já conta uma mentira de cara: o meu senhor acabou de receber 2 dos filhos do profeta lá das montanhas de Efraim, e agora ele mandou buscar um talento de prata e 2 vestes. Olha só, deixou Satanás entrar no coração, a avareza, a ambição desmedida. E a Bíblia diz, você pode ler no Salmo 42, no verso de número 7, a primeira parte, que um abismo chama outro, e aí o trem desandou. Aí ele mentiu com Naamã. Naamã juntou, não, em vez de um leva 2, levou 2 talentos, levou 2 vestes, arrumou 2 servos para carregar, chegou lá, ele guardou lá e bonitinho se apresentou diante de Eliseu. E Eliseu, que tinha intimidade com Deus, que tinha comunhão com Deus, de Deus ninguém esconde nada. O que aconteceu? O que Eliseu falou para ele? Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? O que ele respondeu? Com a cara mais de santo que podia ter: teu servo não foi nenhuma e nem outra parte. Irmãos, que Deus nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de integridade diante de Deus, de comunhão, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Às vezes nós atraímos a maldição, as coisas ruins para nossas vidas, coisas que não são nossas. Era do Naamã, e o Naamã nem quis, e Deus libertou Naamã, ele foi atrás para trazer para ele e para a geração toda da família. Olha o prejuízo, irmãos, olha o prejuízo que teve, irmãos. E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém Eliseu diz: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? E Eliseu diz uma sentença sobre Geazi: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Desobedeceu, deixou a avareza, deixou o apetite desordenado, a ambição desmedida, a mentira, o engano tomar conta do seu coração, e aí a coisa desandou. Vamos ver o que diz a Bíblia, Hebreus capítulo 13.
Isso aqui destruiu a vida de Geazi. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus, tendo cuidado e vigiando a todo tempo. Capítulo 13, versículo 5: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Meu querido, minha querida irmã, pode acontecer a prova chegar, faltar até o alimento, faltar a vestimenta, mas saiba, Deus não desampara os teus. Seja fiel ao Senhor. Tira do teu coração essa avareza de querer a qualquer custo granjear algo, porque só vai de mal a pior. Mas se você for humilde, Deus fará com você como fez com José, que apesar das lutas, das dificuldades, chega um momento que Deus tira ele da prisão e coloca ele no palácio para governar a nação do Egito. Bendito é o nome do Senhor. Devemos ter cuidado, irmãos. Devemos ter cuidado. Olha o que diz Provérbios capítulo 15 e o verso de número 27. Glória a Deus. Eu creio que na tradução que o irmão tem aí na mão, está escrito assim: o que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Na outra versão diz assim: o que agir com avareza, o que age com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia os presentes viverá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: como odiar os presentes, irmão? Como odiar os presentes? Eu trabalhei em uma empresa uma vez, aonde a minha assinatura liberava para sair qualquer coisa na portaria da empresa. E eu trabalhava em turno, a empresa trabalhava 24 horas. E um dia me fecharam num canto e me fizeram uma proposta. Tinha gente andando de carro novo, tinha gente comprando mansão, e me fizeram uma proposta para entrar com eles no esquema de liberar alguma coisa a mais. Se eu não temesse a Deus e deixasse a avareza tomar conta do meu coração, o que ia acontecer? Tinha gente lá que tinha 10 anos lá fazendo isso, estava lá. Não queria nem promoção. Vai sair um lugar desse para quê? Mas o Senhor me guardou, irmão, e o Senhor vai guardar você também, porque Satanás coloca propostas como colocou no coração de Geazi. Geazi correu atrás de Naamã e foi buscar o que não lhe pertencia. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de fidelidade ao Senhor, para que possamos, na hora que ouvirmos o soar da última trombeta, dizer com alegria: ora vem Senhor Jesus, eu estou preparado para entrar no céu. Agora, como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo em dias difíceis? E eu quero que todos fiquemos em pé nesta hora. Como estamos vivendo dias difíceis? Cada dia que passa, as coisas vão se apertando mais.
A corrupção vai se alastrando. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. E tem muita gente enganado com um negócio dizendo: isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não tem problema. Eu te digo, querido, a Bíblia continua dizendo: o caminho é estreito, a porta é apertada. A porta é apertada, o caminho é estreito. Não tem como passar com muita coisa. (22 e 15). Olha só a lista que a Bíblia traz. E tem muitos de nós, às vezes, descuidando. E às vezes, para não entristecer o irmão, eu conto uma mentirinha. Para não deixar o irmão triste, eu conto uma mentirinha. Às vezes, para ganhar R$100 a mais no negócio, eu conto uma mentirinha. Às vezes, para conseguir vender algo, eu conto uma mentirinha. E nós citamos aqui: um abismo chama outro. Olha o que diz. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ficarão fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Precisa cometer, basta amar. Basta gostar dela. Irmãos, lembra de Sansão? Sansão começou a brincar. Começou a brincar com o perigo, brincar com o pecado. Daqui a pouco, o que aconteceu com ele? Um homem escolhido, nazireu de Deus. Antes de nascer, o Senhor mandou lá o anjo avisar que ia nascer e o que ia ser dele. Não vigiou. Imagine eu e você, que estamos aqui por misericórdia. Precisamos ter cuidado. Para irmos para casa, capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 11. Você sabe de cor, né? Nós vamos ler todos juntos, para nós orarmos. E olha só, vamos lá? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, a Bíblia continua dizendo que vosso adversário está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal, de todo o perigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Estejamos certos de que é necessário observarmos a palavra de Deus e vivermos em retidão para agradarmos ao Senhor, e no momento que chegar a nossa hora, nós podemos então dizer: ora vem, Senhor Jesus, eu estou pronto. Arabashure Kandaramanai. Às vezes nós vamos falando, irmãos, que Jesus está voltando, mas parece que muitos não estão acreditando. Mas creia, Jesus está voltando. Muitos que dormiram ontem não acordaram hoje. E essa noite pode ser eu ou você. Como estamos diante de Deus? Cuidado com o que Geazi fez. O Senhor nos alerta pela palavra nesta noite.